Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Bom dia, boa tarde e boa noite e bem-vindos à terceira conferência missionária que estamos a organizar neste mês de outubro. Hoje temos uma oradora muito importante que está conosco, é a doutora Rita Valadas, e vai-nos falar hoje a falta que um rosto faz, o outro diante de mim. Vamos passar a palavra ao nosso padre Adelino Ascenso. Para aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, é o presidente dos Institutos Missionários Agentes. Ele também é o superior-geral da Boa Nova, a mesma congregação do Padre Alfredo, com que tivemos este prazer de dialogar. E boa noite a todas e a todos. Nesta terceira conferência do ciclo das 5, temos como orador de hoje a doutora Rita Valadas Marques, como já foi dito, e que nos falará de O Outro Diante de Mim. Rita Valadas tem uma licenciatura em Política Social e estudou Liderança Criativa na THNK School of Creative Leadership, penso que é mais ou menos assim, que está sediada em Amsterdão. Atualmente é assessora na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e vice-presidente da Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas. Entre 2011 e 2016, foi vogal da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e administradora executiva das áreas da Ação Social, do empreendedorismo e Economia Social e do voluntariado. Desempenhou funções técnicas e diretivas na Misericórdia de Lisboa, com responsabilidade nas áreas dos sem-abrigo, da emergência social, das publicações, da ação social local, entre outras. Foi membro da direção da Caritas Portuguesa e adjunta na área da intervenção social em vários gabinetes ministeriais. Lecionou a cadeira de Métodos e Técnicas de Investigação no Instituto Piaget, em Almada. Muito obrigado, Rita Valadas. Certamente iremos todos escutar com muita atenção. A palavra é sua. Muito obrigado, Adelino. Pediram-me umas notas e eu mandei para fazer em síntese. Eu fico... parece muita coisa, mas na realidade são 33 anos de trabalho, muito dinâmicos, com muitas alterações e em muitas áreas naquilo que é o que me convoca, que é a área da intervenção social. Eu estou aqui hoje sentindo-me minúscula perante vós, um pouco temerosa e imensamente grata. Saúdo todos os que nos acompanham aqui e que, como já percebi, terão outros que terão a oportunidade de me ouvir, porque a ampla divulgação que vocês têm feito a estas conferências já chegou longe. Eu ouvi falar da divulgação antes de a ter visto, porque o padre Simão Pedro fez a gentileza de me enviar as gravações, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ver. Saúdo em especial a coragem, a dedicação e a resiliência da equipa que concebeu, dinamizou e concretizou estas riquíssimas iniciativas a que pude assistir, e o convite que muito me honra para estar aqui hoje, esperando que a luz que vos envolve, não a minha, que acabei de mudar a lâmpada porque fiquei de repente sem luz, que a luz que vos envolve me inspire e transforme esta minha singela participação em algo que ressoe e que possa constituir uma partilha válida. Eu não sou digna de tantos rostos, é impressionante olhar para estas 6 páginas ou 7
de fotografias que o Zoom nos dá a oportunidade de ver e que eu tenho estado, que eu fui vendo chegar, e muito menos da obra que cada um representa. Eu nunca teria palavras para traduzir o orgulho imenso que tenho em cada um de vós, na vossa missão e na bondade da vossa doação, e nem tudo aquilo que eu aprendo com cada um que eu vou conhecendo na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, sobretudo quando andei por terras da África. Em tempos em que a presença se faz distante, em que a proximidade tem que se gerir sem abraços, em que os rostos se protegem atrás de uma máscara e só nos consola o sorriso dos olhos, que cada vez mais temos que aprender a usar de uma maneira muito estranha. O gesto sem toque e, sobretudo, a palavra, temos a consciência da falta que um rosto nos faz. E temos de nos recriar para encontrar o caminho do outro diante de nós. É um grande desafio para todos, mas é um grande desafio para a missão. Estranhos são estes tempos em que nos podemos juntar sem estar juntos, esta prova feita aqui com mais de 200 pessoas, e que podemos partilhar sem que a geografia o impeça, porque apesar de tudo, por muitos que se possam juntar noutro sítio, a verdade é que esta oportunidade que nós temos aqui consegue juntar gente do outro mundo, como o Padre Simão Pedro dizia, desde as Filipinas até, sabe Deus, não sei onde, mas com muitas horas e muitos quilómetros de distância. A geografia não impede e até o tempo pode nos permitir ajustar momentos, porque podemos não estar hoje e ouvir amanhã, talvez não possamos participar da mesma maneira, mas de facto são realmente muito estranhos estes momentos. Eu ia-vos propor um desafio para aquecer, portanto, acedendo naquele link, há um código e o código apresenta-vos uma pergunta que, se vocês entrarem, têm acesso a escrever 2 palavras. E essas 2 palavras têm a ver com o que é que para vocês qual é o pensamento que vos vem em 2 palavras, uma mais uma, quando ouvem a expressão "o outro diante de mim". E depois eu partilho convosco o resultado. Tenho que interromper para voltar a fazer e para partilhar convosco esta outra tela. Este é o resultado das palavras que vocês escreveram. Possivelmente não vos traz nenhuma novidade, mas este exercício é sempre muito interessante pela coesão que demonstra e por aquilo que nos une, porque quando olhamos o outro, o que ressoa é a pessoa, é o irmão, amor, sorriso, alegria, amigo, espalha empatia, confiança, esperança, admiração e de facto, quando estamos perante o outro e pensamos o que é isto de estar perante o outro, quando perante o outro podem ser tantas coisas diferentes. Nós podemos estar perante o outro e não o ver, podemos estar perante o outro e ele não nos ver, podemos estar perante o outro e ele ver-nos, mas não interagir connosco. Podemos estar perante o outro e ele não corresponder àquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E, de facto, quando me fizeram este desafio de falar sobre o outro diante de mim, eu dei comigo numa enorme baralhação, porque os caminhos que podia tomar eram tantos que eu temia não conseguir escolher aquela que fosse a mais interessante.
E eu partilho convosco um pequeno poema de um poeta italiano que nos diz: é assim desde o começo, com o outro à minha frente. Ao cuidar eu sempre esqueço qual dos dois é o padecente. E louvor eu não mereço por ser assim diferente. Esse sentir ultrapassa limites em meu presente. A cada dia que passa, no plano mais consciente, a diferença é escassa, serei eu paciente. E é isto que me traz muitas vezes as questões sobre exatamente até que, quando é que o eu é eu e o eu é o outro, e quando é que o outro sou eu. E depois de nós termos assistido a uma primeira conferência, todos os que tiveram esse privilégio ouviram largamente falar sobre o que é o eu, ou o que deve ser o eu, ou o que nós devemos entender pelo eu. A mim punha-se uma questão, então, o que é o outro? Se o eu é diferente do outro, o outro não existe para o eu. E, portanto, esta dialética entre quem vê e quem é visto, quem olha e quem é olhado, é nesta dialética de sou eu o doente ou o doente sou eu? Ou eu sou quem dá ou sou quem recebe? E quem recebe sou eu ou é o outro? E quando nós olhamos e quando nós equacionamos isto com os rostos, realmente colocam-se-nos dúvidas maiores, porque nós não podemos colocar-nos no lugar do mundo. Temos sempre a nossa visão, queremos corresponder àquilo que é de nós esperado, mas realmente, se nós nos colocamos só no lugar do eu, é difícil conseguir chegar ao outro, porque então o outro vai ser uma coisa que não é eu. E quando nós estamos nas missões e olhamos para os rostos que aqui estão, eu tinha outra fotografia, mas quando eu olhei para o quadro do Zoom, disse não há como eu usar as fotografias que aqui temos. Nós temos aqui 25 rostos que representam bastante mais pessoas do que os rostos que aqui estão. E quando eu olho para esta tela, aquilo que eu vejo é o outro diante de mim. E o que é que isso ressoa em mim? E se eu pensar, como nos diz o Papa, sobre a questão de missão não ser um programa, e que missão é uma resposta, e que nós nunca sabemos qual é a resposta, senão quando estamos diferente do outro, a mim faz-me realmente mais sentido diante de um rosto, porque o rosto é a face visível do outro, e olhando estes vossos hoje aqui, sabendo da vossa entrega, quando eu olho para estes rostos, aquilo as palavras que me fazem eco são estar, olhar, escutar. Se estivéssemos próximos, podia também dizer tocar, porque o uso dos sentidos é o que traz o outro para o pé de nós. É aquilo que nos junta, é aquilo que, à primeira vista, nos aproxima. Mas se o outro for, por exemplo, um cuidador, talvez a minha perspectiva já seja diferente, porque eu já sei que existe uma missão e reconheço a missão, e então se calhar estou a pensar que temos a dimensão do sentir, de evangelizar, de cuidar, e cada rosto tem uma pergunta e um sonho, número de respostas, que olhando todos os rostos nós temos a exata imensidão do que é cuidar.
E aí já temos ajudar, dar, entregar, contribuir, dar a mão, proteger, acudir e um sem número enorme, abraçar, que agora não podemos fazer, mas que é muito significativo nesta perspectiva. Todos estamos de acordo que todas estas situações são atos de generosidade muito grande e praticar cada uma delas, cada uma destas ações é cuidar porque o outro precisa de nós e nisso, e por isso nos convoca esta arte de cuidar do outro, é o nosso paradigma contemporâneo. Nesta situação, eu reconheço no outro aquele que precisa de ser cuidado, mas eu também sou, e nesse caso eu sou cuidador, mas eu também posso ser cuidado e o outro ser meu cuidador. É uma generosidade permanente, é uma troca. Eu não sei dizer quando é que o eu deixa de ser eu para ser o outro e quando é que o outro também é. Quando é que o outro na sua dimensão própria é eu e quando comigo é eu também. E qual é o momento em que eu e o outro, muitos eus e muitos outros são nós? E qual é a diferença quando eu tenho o outro diante de mim ou quando tenho nós diante de mim? Nesta dimensão do cuidado ganhamos todos, é uma riqueza enorme, não é? Porque ainda que nós não saibamos qual é exatamente a nossa situação, porque estamos disponíveis a acolher qualquer missão que seja necessária para nós, seja nós em frente ao outro, seja o outro perante nós, eu lembro-me sempre nestas questões do cuidado, de uma passagem da Bíblia, dos Coríntios, que nos chama, como cristãos, a cuidar uns dos outros, usando os dons que Deus deu a cada um de nós, por sua graça. Uma das maneiras pelas quais podemos cuidar e servir o outro é ouvir. Por isso, hoje que temos um rosto diante de nós, e às vezes um rosto de uma forma tão perturbada, porque nós temos máscaras e usamos e fazemos distância daquilo que sempre nos habituámos a fazer próximo, o ouvir realmente ganha uma dimensão e uma importância especial para o nosso pensamento. A sociedade atual vive na pressa, na desatenção, no descaso, no egoísmo, na indiferença um com o outro. Um mundo sombrio, muitas vezes assustador, onde parece reinar até o absurdo. As pessoas distanciam-se cada vez mais, a distância ganha terreno e a solidão vence acompanhada de angústia e medo. A solidão é talvez o sentimento em que mais fica evidente a importância do outro diante de mim. Nós dizemos muitas vezes que na cidade, ainda que muito acompanhados, muitas pessoas estão sós, e é muito, há até uma frase feita de só no meio da multidão. Portanto, esta importância de reconhecer na multidão ou na nossa proximidade alguém que ressoa em nós e que seja o eu diante de mim, é muito importante, mas é muito importante se o eu diante de mim for mais do que um indivíduo, mais do que uma fotografia, não é? Mais do que uma presença que não tem sentido. Para que o outro diante de nós seja motivo de grandes sentimentos e de grande desenvolvimento, o outro tem que ser uma alma, uma pessoa, algo que ressoa dentro de nós e em relação às quais se estabeleça uma relação, seja ela qual for, de cuidador ou de cuidado, de amigo ou de família, mas que connosco faça o mesmo caminho e que, porque na minha opinião,
olhar o outro é assumir um compromisso. Nós não podemos continuar a viver nesta sociedade individual em que olhamos para o outro e desviamos o olhar quando não tem interesse. Porque quando olhamos para o outro e o outro percebe que olhamos para eles, nós estamos logo a assumir um compromisso. E esse compromisso é um compromisso de não alheamento. O mundo anda de facto aliado e por isso criamos, mesmo em termos de intervenção social, que é a minha área, aquilo que eu sinto muitas vezes é que nós temos tendência a criar respostas em caixas. Temos a tendência em normalizar tudo, como se cada um de nós eus e cada um de nós os outros se fossem pessoas que não ressoam em nós e portanto não faz sentido. Esse eu e esse outros e esse nós, quando não tem um sentimento de grande dedicação, doação e propósito, não faz sentido. Assim como as respostas que nós encontramos para os outros, que são tão diferentes quanto os outros nós conseguirmos. Os outros têm a sua perspectiva, têm as suas dificuldades e têm, portanto, as suas respostas. E nós não podemos considerar que os problemas são todos tipificados, porque para isso nós bastava-nos um computador, não é? Chegávamos lá, punhamos o nosso problema, digitalizávamos aqui isto como fizemos com as fotografias e não precisávamos de mais do que isso. A responsabilidade é enorme. Esse tem sido o meu desafio de sempre em termos de trabalho. Sempre que de alguma forma sou chamada a olhar o outro diante de mim, alguém estar diante de mim é muito mais do que estar à minha frente. Estar à minha frente pode não implicar uma comunicação. Quando escutamos uma pessoa, fazemos como ela exista. E isso responsabiliza-nos pela relação que vamos estabelecer com ela. E eu gostava de, a propósito, vos partilhar convosco um pequeno filme. Conseguem ouvir? Conseguimos ouvir muito bem.
Este filme chama-se Escolhas. E eu acho que transmite muito bem a importância que o outro pode ter para nós e a importância que as escolhas que nós fazemos em relação aos outros e à forma como os vemos podem transformar completamente a cor das nossas vidas. E foi por isso que eu trouxe este filme, porque às vezes há tantas cores, as pessoas emprestam tantas cores à vida e nós passamos tantas vezes pelas pessoas sem ver as cores, passamos tantas vezes pelas pessoas sem as olhar e sem depois reconhecer a riqueza que elas podem ser. Quando em termos de trabalho eu vivi tempos de menos orçamento para trabalhar, e lembro-me que era sempre mais fácil encontrar soluções, o que é estranho, não devia ser assim. Nós de facto devíamos ter olhos para ver estas coisas, as coisas diferentes, as coisas que nos podem acrescentar, o valor que nós podemos acrescentar à nossa vida, com aquilo que se cruza connosco todos os dias, com as pessoas com quem vivemos, com as pessoas a quem nos doamos e que se doam a nós. E quando em 2013 o Papa fala sobre a missão paradigmática que começa no rosto e que nunca mais acaba, deixa em mim um sentimento de uma enorme responsabilidade, porque é mesmo isso, quando eu olho para o outro e quando estabeleço uma relação, aquilo que eu me responsabilizo perante o outro e que ele se responsabiliza perante mim, é uma responsabilidade para sempre, seja o que sempre quiser dizer. O rosto é a face visível do outro, mas para trás, para além do rosto, fica um ser único, que existe de mim um estar único e uma atitude consequente. E quando o outro está diante de mim e eu não o vejo, isso é que eu acho que é a dor maior. Nem eu, nem os outros. E a solidão é um mal de consequências fortíssimas e danos irreparáveis. Nas palavras de um teólogo, ele refere que o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidado é mais que um ato, é uma atitude. E, portanto, tu abranges mais do que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Há, pois, um caminho que sempre que, para além do olhar, usamos empatia para comunicar, aprender e cuidar. Há um caminho, podemos fazê-lo todos. É só
não ceder ao descaso e ao desinteresse e à não colaboração. Eu tinha pensado propor-vos um novo desafio, mas não vou fazê-lo. Era mais uma nuvem de palavras, mas não sei, porque acho que se calhar é mais importante depois responder a perguntas do que ver esse exercício. Eu, de qualquer maneira, partilho, é mais um do mesmo site, mas depois com um novo código que eu posso deixar convosco, que vocês fazerem o exercício. Eu comprometo-me a pôr, vocês podem fazer em qualquer momento, e as palavras que aparecerem nestes 2 códigos, entre hoje e amanhã, eu depois vou colar na minha apresentação que partilho com o Padre Simão Pedro para partilhar com todos. No mesmo site do www.menti.com, use este código. Vai dar uma nuvem diferente, porque a pergunta, o desafio que eu vos propunha é que 2 palavras que reflitam o vosso sentimento sobre ser missionário. Eu estou com muita curiosidade de saber o que vai ser, e eu prometo que partilho convosco e que depois, enfim, eu também deixo o meu e-mail convosco, se depois quiserem falar comigo, eu estarei sempre à disposição. Quando a máscara se impõe entre os rostos, então esse é um verdadeiro desafio missionário. Eu acho que é o desafio que nós hoje temos todos. Eu neste momento, tenho um lar de terceira idade à minha responsabilidade, fora da Misericórdia, na Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas, e confronto-me com isto todos os dias. Como é que nós conseguimos chegar para aliviar o avassalador que é estar fechado, sem sair, e só contactando com pessoas, rostos que eu acho que eles já estão fartos, anseiam ver, e sobretudo nós usamos máscara, os cumprimentos, eu já fiz vários jogos de mobilidade física para comunicar com eles, mas eles perceberem exatamente o que vai na nossa alma é tão difícil com máscara. Eles não usam, portanto nós entendemos melhor do que eles a nós, mas é realmente um desafio, porque é estar com proximidade e acompanhar sem fazer pelo outro, diante de mim, nada que aproxime, que seja mais contacto. Em tempos de crise, isto é ainda mais importante, em qualquer crise. Só que esta maldita crise, que é esta pandemia, tira-nos ferramentas que nós usávamos todos os dias. E, portanto, este é um desafio enorme. Temos que estar com empatia, usar dedicação e coração, e todas as doses que destas 3 coisas nós conseguimos encontrar. É minha perfeita convicção que nós somos mais fortes quando, ao olhar o outro diante de nós, queremos o seu bem e procuramos em nós e nele o bem. Eu e cada outro somos uma rede, e como todos os sinais da rede, nós tivemos uma rainha, a Rainha Dona Leonor, pôs no seu quadro formal uma rede de pescador, que é uma coisa que sempre intrigou muito até se perceber o que era, é que o filho de Rainha Dona Leonor estava a brincar junto de um lago e caiu ao lago e afogou-se. E quem resgatou o corpo foi um pescador com a sua rede de pescador. E uma rede de pescador serviu para resgatar o corpo de uma criança, mas uma rede de pessoas resgata muitas outras, e muitas pessoas que estão sós, muitas pessoas que estão perdidas, muitos eles e muitos nós, e muitos os outros. Quantos mais nós a rede tem, mais forte é. E isso é uma coisa que eu sinto que vocês são e têm, e por isso bem-ajam. Eu estou aqui. Muito obrigado, caríssima doutora Rita Valadas, muito agradecido por esta exposição,
Então passo a palavra à irmã Adelaide Gonçalves, que é secretária dos Animadores Missionários Argentas. Primeiro queria agradecer imenso a sua comunicação, porque foi bastante filosófica e ao mesmo tempo espiritual, ou seja, foi um jogo de palavras que é preciso estar muito atenta para captar, apesar de ser, como dizia, parece bastante óbvio, porque é eu, tu, ele, nós, vós, eles, e eu e o outro e eu, e esta frontalidade, rosto, olhos, cara, pronto, mas acaba por ser um tema bastante muito bem exposto, mas com uma profundidade que é preciso bastante interioridade para alcançar. E então, uma das perguntas que tinha chegado era: eu diante de ti e tu diante de mim, é igual a um nós. E então eu pergunto: nós, missão, é um nós, missão. Acha que a missão na igreja chega ao nós ferido e necessitado do mundo de hoje? Essa é uma pergunta especial e muito importante. Nós somos sempre poucos. E sabemos isso. Eu acho que quiçá uma das grandes frustrações que temos, porque por muito que façamos, somos humanos, não conseguimos resolver todos os problemas e males do mundo. Agora, o que eu tenho a certeza absoluta também é que as missões, a Igreja em geral, são quem maior capilaridade tem para chegar a mim, a ti, aos outros, e isso é uma riqueza que às vezes não está completamente explorada, mas faz-se muito no silêncio. A Igreja usa muito tem receio que falar do que se faz seja confundido com publicidade. E, na verdade, para evangelizar também é preciso mostrar os exemplos. É preciso que as pessoas conheçam o que está a ser feito, porque eu não conheço ninguém que ouça falar um missionário e que não fique encantado com a experiência, por muitas experiências que conheça de muitos missionários. Não há quem consiga chegar mais perto do que as pessoas que estão nas missões, nas igrejas, e em qualquer instituição ligada à igreja está mais perto dos mais pobres do que qualquer outra instituição do país, e eu acho que do mundo, onde pelo menos haja missões católicas. Eu fiz a primeira classe numa missão em Angola. E lembro-me o trabalho e a dedicação das irmãs, que se não fossem elas, e ao tempo, nos ditos anos 60 do milénio passado, não havia quem ensinasse. Não chegava lá nada, nem de tipo nenhum. Portanto, realmente é uma riqueza enorme, não é suficiente, e nós sabemos, e por sabermos que não é suficiente, é que é importante que haja muitas vocações, que haja muita gente interessada em chegar ao outro, e mas acho que se faz o mais que é possível com as pessoas que há e aonde chegamos. Obrigada. Saliento aqui particularmente este elogio a todos nós cristãos, missionários já pelo batismo, mas também missionários por uma consagração especial, que às vezes esta missão não está explorada, e dizia muito bem, não no sentido de publicitar, mas isto é um modelo, é Jesus Cristo, que tudo o que fazia
e dizia para a gente fazer o que a mão direita não sabe o que faz a esquerda, e, portanto, imensos exemplos que ele tem, que ele fez no apagado, e transformou o mundo, e continua a transformar, e pelos vistos a ação dele continua a ser interna. Mas muito obrigada por este elogio a todos nós. Há uma outra questão que vai também nesta linha. Ele diante de mim e um nós diante de mim também dá outros plurais, outros nós. E então, como pode um missionário, a questão, como pode um missionário ou uma missionária colocar-se diante dele, destes nós, para o colocar de pé, estando ele ferido, abandonado, com pandemia, com vírus, etc, etc. Vocês sabem isso muito melhor que eu. De uma maneira ou de outra. Como animadoras, como na área social, também é uma grande missionária. Sabe que eu acredito que, em termos mais formais do serviço social e da intervenção social, há uma área de trabalho que se chama desenvolvimento comunitário e que usa os técnicos, que são sempre poucos recursos, mas usa as comunidades. As pessoas participam no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio desenvolvimento pessoal, humano, de todos os tipos de desenvolvimento comunitário, desde que tenham interesse. E eu uso muito as dinâmicas de interesse. Quando comecei a trabalhar em desenvolvimento comunitário em Chelas, fizemos um levantamento dos interesses que as pessoas tinham para o seu bairro. E depois fomos com elas tentar, juntámos-nos em grupos de interesse e fomos com elas encontrar as formas de conseguir atingir os objetivos que elas próprias tinham identificado. Eu acho que às vezes a chave está um bocadinho nisto. Nós somos poucos, não conseguimos chegar a todo lado, temos um coração que empurra e uma alma que ajuda, mas temos que usar os recursos que as comunidades nos oferecem, e eu acho que por isso eu dizia que vocês sabem isso melhor que nós, eu diria que é uma evangelização social, é dar consciência às pessoas que elas podem ser parte da solução dos seus próprios problemas, porque nós não conseguimos resolver todos e por muito que estejamos perto, não vamos conseguir salvar todas as vidas, cuidar de todos os doentes, ou resolver todos os problemas das famílias, ou ajudar a crescer todas as crianças. Por isso, eu diria que eu chego a mais nós e a eles, eu chego a eles usando o nós e eu chego a nós usando eles. Temos que usar as pessoas que precisam de cuidados também têm imensa capacidade de se dar quando se sentem envolvidos na construção de uma visão que também é deles. Muito obrigada. Também disse que cada rosto tem uma pergunta. E faço-lhe esta pergunta e perguntava-lhe se alguma vez algum rosto lhe fez uma pergunta que pudesse dar uma resposta ajustada, que percebeu que realmente aquele rosto que lhe fez aquela pergunta que só a Rita sabe, e que a Rita deu essa resposta como uma resposta ajustada àquela pergunta naquele rosto. É muito interessante, porque de facto nós nunca sabemos se a resposta é ajustada, senão quando vemos o resultado da resposta, não é? Por isso, porque não e o resultado também se vê no rosto? Exato, o resultado vê-se no rosto. Quando nós conseguimos dar a resposta ajustada, o rosto responde-nos também. E é realmente maravilhoso.
Obrigada. Há aqui também uma pergunta que chegou. Se for possível, partilhe conosco um encontro em que o outro se tenha tornado um nós e que teve impacto na sua forma como uma pessoa que trabalha na intervenção social. Eu tenho muita sorte. Isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu-me, por exemplo, quando eu estava-me a lembrar de uma jovem sem família, muito perdida no mundo, crescida sozinha, adolescente sozinha. Eu encontrei-a num equipamento da Santa Casa, em atitude rebelde, não é? De que a rebeldia e as maldades são a única forma de se tornar gente. E depois de ter tido que lhe chamar a atenção para que ela já não tinha idade para fazer tanta patifaria, e de muitas conversas com ela, percebi que ela tinha um sonho. E o sonho era fazer formação em cozinha. E eu disse-lhe, olha, vamos fazer aqui um acordo. Eu vou conseguir que tu faças uma formação em cozinha. Tu vais ter que ter sucesso na formação. E quando terminares a formação, vais ser tu própria formadora do grupo das meninas que estão no teu equipamento que também querem fazer essa formação. Mas tens que ter esse compromisso comigo, porque aquilo, naturalmente que eu não lhe ia pedir para ela pagar, ela não tinha dinheiro e não era isso que estava em causa. O que era importante é que ela percebesse a importância de que, assim como lhe dão, ela também podia dar a outros. Hoje ela é uma chefe de cozinha. E, para além de ser chefe de cozinha, mantém o compromisso comigo e todos os anos tem 2 meninas que leva para o seu restaurante para fazer a formação. Mas tenho muitas histórias destas, tenho muita sorte, tenho. Ainda uma questão assim também mais pessoal, dentro do tema, queria perguntar se assim falou de alma e coração, também falou da proximidade, anteriormente falou, portanto, desta proximidade dentro do tema que nos está a comunicar, que é uma proximidade quase sem necessidade de estar presente. Então eu queria perguntar-lhe, nesta dimensão missionária da Igreja e como missionária que é, como batizada, somos missionários, então eu queria lhe perguntar se experimenta esse seu trabalho profissional como um apelo, como uma discípula missionária enviada por esse mundo que é do seu trabalho. Eu sinto-me todos os dias grata por poder fazer aquilo que gosto e chegar ao fim do dia e aquilo que gosto pode ser útil. E sinto-me grata cada vez que me perguntam ou me pedem alguma coisa que acrescenta valor a alguém e eu posso ajudar a que isso aconteça. Missionária nesse sentido, eu acho que tenho sido, sim, e é uma coisa que me preenche completamente. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas respostas e pela sua intervenção. Então, doutora Rita Valadas, muito agradecido, muito obrigado por esta conferência. Foi um desafio, quando tínhamos falado, aceitou como um bom desafio e realmente nós agradecemos da nossa parte que tenha aceito e que tenha estado connosco a fazer parte destas 5 conferências, deste ciclo, que é um modo de celebrar e fazer viver esta missão também no meio da pandemia. Por isso, muito agradecido. Muito obrigado.
Queridos, caríssimos amigos e amigas, muito obrigado também a todos os presentes. Não vou estar a nominar todas as pessoas de novo, mas muito obrigado a todos vocês. Já temos o próximo apontamento, é na próxima quinta-feira, vai ser dia 22 de outubro, e vai ser o Dr. Juan Ambrósio, professor da Católica, e vai falar a falta que um rosto faz desmascarar a missão.